O mulato dos prodígios. Nascido da união entre uma mãe angolana e um capitão português, Luís Lopes de Sequeira se tornou uma figura lendária em Angola no século XVII. Conhecido como o mulato dos prodígios, liderou exércitos portugueses em 4 importantes batalhas contra soberanos locais. Sua história, repleta de bravura e tragédia, revela os desafios e as intrigas da colonização. Explore os segredos por trás deste herói colonial e mergulhe em um mundo de conquistas e traições. Seja bem-vindo ao África Sem Máscaras. Nós somos um canal de África para os africanos, mas aberto para todos que desejam nos seguir, mesmo que não sejam africanos. Filho de mãe angolana e do capitão português de infantaria Domingos Lopes de Sequeira, o mestiço Luís Lopes de Sequeira distinguiu-se na história de Angola, no século XVII, como comandante militar do exército português, em 4 importantes confrontos armados contra os soberanos angolanos durante a história colonial. A Batalha de Ambuíla, 1665, a Batalha de Impungu a Indongo, 1671, a Campanha do Libolo, 1679, e a Campanha da Matamba, 1681. O herói colonial deu nome a um largo de Luanda, e a quem José Mena Abrantes chamou o Mulato dos Prodígios. Comandou as forças que venceram o revoltoso Kiteki no reino de Benguela em 9 de agosto de 1679. O rei do Congo na Batalha de Ambuíla dominou o rei de Dongo nas Pedras Negras de Pungu-Andongo em 29 de novembro de 1671, e ainda o rei de Matamba, caindo morto nesta última ação. O primeiro autor a dar notícia da família Lopes de Sequeira é Antônio de Oliveira de Cadornega, quando, em novembro de 1643, durante uma trégua entre os invasores holandeses de Luanda e os portugueses de Massangano, o governador interino Antônio Abreu de Miranda envia a Lisboa a pedir reforços ao rei de Portugal contra os flamengos, o capitão português de infantaria Domingos Lopes de Sequeira, pai de Luís Lopes de Sequeira. De Lisboa, Domingos Lopes de Sequeira logra seguir para o Brasil, onde, em São Salvador da Bahia, consegue obter um exército de 200 de homens, que zarpa da costa brasileira com rumo a Angola a 8 de fevereiro de 1645. Esta expedição, todavia, estava votada a um destino trágico, pois, havendo desembarcado em terras angolanas a 12 de abril, algures perto de Benguela, uma vez que a crônica refere que a tropa se embrenha pelos territórios compreendidos entre os rios Cuvo e Longa, viria a ser totalmente massacrada, a 19 de junho, pelos guerreiros do Soba Ningunza, a Kisama. O mulato dos prodígios tinha pelo menos 2 irmãs. Em contrapartida, permanecem misteriosas, quer a identidade da sua mãe, quer a sua data e localidade de nascimento. No que diz respeito à mãe de Luís Lopes de Sequeira, tratava-se de certo de uma mulher negra, embora não necessariamente de uma escrava, como diz José Mena Abrantes, podendo ter sido, com toda a probabilidade, uma parente de um chefe político com o qual Domingos Lopes de Sequeira, como aliás era frequente entre os oficiais portugueses, houvesse celebrado, pela via matrimonial, uma aliança com vista à salvaguarda de interesses políticos, econômicos e militares. Quanto ao nascimento de Luís Lopes de Sequeira, presumimos, tal como Mena Abrantes, que tenha ocorrido em Luanda no ano de 1634 ou no de 1635. Antônio de Oliveira de Cadornega, mais velho do que Luís Lopes de Sequeira, apenas cerca de 10 anos, tem a particularidade de ter sido o único cronista de Angola, seu contemporâneo. Por este motivo, a obra de Cadornega é inegavelmente a principal fonte narrativa de 3 das 4 campanhas militares em que Luís Lopes de Sequeira se distinguiu. A Batalha de Ambuíla, 1665, a Batalha de Impungu-Andongo, 1671, e a Campanha do Libolo, 1679. É nos primeiros meses de 1664, portanto, por coincidência, logo após o falecimento da rainha Ndingambandi, ocorrido em dezembro do ano anterior, que o duque, ou Dembo, do Uando, vassalo do rei do Congo de Antônio I Manimulaza, no trono desde 1661, envia ao governador de Luanda um mensageiro dando notícias acerca de alegadas minas de ouro e de cobre localizadas em território conguês. Entendendo que o soberano do Congo, ao ocultar a existência de tais jazidas,
Desrespeitava o Tratado de Paz assinado em 1649 pelo seu antecessor, de Garcia II, Afonso Incanga Aluquene, reinado 1641-1652, com o então governador Salvador Correia de Sá, mandato 1648-1652. A Batalha de Ambuíla, sobado situado a sul do rio Dande e, tal como o Ducado do Uando, já sob a vassalagem dos portugueses, travou-se no vale do rio Ulanga, a 29 de outubro de 1665. Cadornega exagera na disparidade de litigantes, pois fala de 100.000 homens armados do lado de Dom Antônio I e dos seus aliados, os duques de Imbamba, de Imbata e do Sundi, o conde do Soio, ou Sonho, e os marqueses de Bumbi e Pemba, contra apenas 400 do lado das forças portuguesas, comandadas por Luís Lopes de Sequeira. Estudos recentes, contudo, indicam que a componente conguesa incluía cerca de 15.000 arqueiros camponeses, cerca de 5.000 soldados de infantaria pesada equipados com escudos e espadas, e um regimento de mosquetes de 380 homens, 29 dos quais portugueses, liderados por Pedro Dias Cabral, enquanto o lado português era composto pelo menos por 450 mosqueteiros e 2 peças de artilharia, além de cerca de 1.500 soldados, entre os quais mercenários, quer brasileiros brancos e índios, quer ainda em bangalas, os chamados jagas. Os congueses não conseguiram quebrar a formação portuguesa, e na investida final, Dom Antônio I foi morto e decapitado, sendo a sua cabeça, assim como a coroa de prata revestida de pedrarias, outrora oferecida pelo Papa Inocêncio X, transportada para Luanda, onde foi depositada com solenidade na recentemente erguida Igreja da Nazaré. A querela de Mpungu-Andongo, ou Maupungo ou Pungu-Andongo, é indissociável da disputa centenária travada entre os portugueses e os Mbundu pelo controle da rota comercial do escravo entre o interior e o litoral angolano, particularmente ao longo do corredor do rio Kwanza. A fonte narrativa mais remota para o relato da campanha da Matamba, esse empreendimento militar onde Luís Lopes de Sequeira perderia a vida durante a Batalha de Catole, a 4 de setembro de 1681, mas que a historiografia colonial elege como o encerrar do ciclo da conquista do Reino de Angola. Uma vez que dele sai derrotado, é a História de Angola, de Elias Alexandre da Silva Correia, Rio de Janeiro, 1753. Após prolongada caminhada a partir de Ambaca, o exército acampa em Catolé, a 3 dias de jornada da corte de Francisco Guterres. Contudo, na madrugada de 4 de setembro de 1681, é surpreendido na retaguarda por um ataque do inimigo e pela propagação de um incêndio provocado pelos assaltantes. Luís Lopes de Sequeira consegue dominar a situação e orientar os seus lugares-tenentes no sentido de as forças portuguesas saírem vencedoras da contenda, mas perde a vida trespassado por uma flecha. A descrição deste episódio por Elias Alexandre da Silva Correia é, porventura, o primeiro registro escrito da representação que, ao longo de 100 anos, e pela via da oralidade, vinha sendo construída em torno do estatuto de herói que coube a Luís Lopes de Sequeira, quer no tocante à sua reputação de invencibilidade, quer no que diz respeito ao mito sobre o seu enigmático assassínio. E também morre, que sensível perda, o famigerado Sequeira, este ilustrado comandante, terror dos sertões e honra dos angolenses. Contudo, os portugueses vencem, e assim consegue o memorável e falecido chefe ser o vitorioso até o fim dos seus dias. Por que não gozem os inimigos a vaidade de vencer a quem jamais poderão competir? O seu nome respeitado ainda hoje é temido entre os bárbaros, e as suas cinzas veneradas entre os brancos. A maior sensibilidade que sentiu a conquista portuguesa nasceu da presunção de que não foi inimiga, mas sim traidora a flecha que, com pontaria certa, atravessou o coração deste invicto comandante e o derrubou do cavalo, subitamente morto. Efeitos, sem dúvida, da emulação e inveja, sempre oposta ao valor e fortuna daquele famoso homem, que não se podia lembrar do meio mais vil para um infame desafogo. Sublinhado nosso. Nem o texto de Elias Alexandre da Silva Correia, nem o único documento escrito anterior que se conhece sobre a morte de Luís Lopes de Sequeira,
Um relatório do governador João da Silva e Souza datado de 18 de março de 1682, portanto, de 6 meses depois da Batalha de Catole, são suficientemente claros sobre se a flecha que vitimou o mulato dos prodígios foi disparada pelas costas, isto é, a traição e do lado das forças portuguesas, ou se foi disparada de frente, ou seja, pelo inimigo. Em todo o caso, são ambos unânimes em reconhecer que a causa da morte foi uma flecha e não uma bala. A figura de Lopes de Sequeira adquirira um grande prestígio, não isento, como sempre acontece, dos dissabores provenientes de mesquinhas invejas. A sua qualidade de mestiço, mais uma vez o tornou alvo de despeitos que facilmente se poderão imaginar, tratando-se de uma sociedade em que perduravam os preconceitos de sangue e um invencível orgulho de raça. Valorizamos muito sua companhia. Se você gostou de explorar a África conosco, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal África Sem Máscara para mais conteúdo como este. Esperamos vê-lo no próximo vídeo.